beleza. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Shalom, shalom. Queridos, hoje nós decidimos realizar esse momento, né? E não vai ser apenas um jantar que nós vamos participar, amém? Vai ser um momento onde nós vamos falar sobre realmente a Páscoa na cultura judaica, amém? Então eu gostaria que todos vocês prestassem muita atenção, porque nós vamos ler aqui o passo a passo, o manual, né? Na Páscoa judaica tem muitos detalhes e muitas simbologias, e nós precisamos estarmos todos atentos para entender todas essas simbologias, né? Todos esses detalhes, tá? Mas antes de nós começarmos, eu gostaria aqui de agradecer, né, a Érica, que encabeçou a organização desse culto de Páscoa, dessa reunião de Páscoa. Quero agradecer às irmãs que se empenharam, que abraçaram a ideia dela, que dedicaram seu tempo, né, seus recursos para nos ajudar a comprar algumas coisas, para enfeitar aqui, né. Quero também agradecer aos irmãos que nos ajudaram, né, o Giovanni, que se matou bastante aí esses dias para poder deixar tudo organizado, e agradecer aos irmãos que estão aqui, agradecer a todos, que até o pessoal que temperou os frangos, né, as irmãs, que Deus abençoe todos vocês que semearam o seu tempo, semearam o seu suor aqui, para que esse momento fosse preparado, né? E também agradecer a Lorena, veio aqui limpou a igreja hoje, o pessoal que deu uma organizada, né? Então, glória a Deus por tudo, irmãos, para a gente não ser injusto, né? Obrigado por todos que contribuíram com alguma coisa, que Deus os abençoe em nome de Jesus, amém? Eu quero orar, irmãos, para consagrar esse momento a Deus, e gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento, em nome de Jesus, e que eu e você possamos realmente sentir, desfrutar de tudo que significa a Páscoa, amém? Pai, glorificamos o Teu nome nessa noite, Senhor, porque nós sabemos que Tu estás nesse lugar. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor, porque nós sabemos que o real significado é o Senhor. E nós aqui oramos para que cada pessoa que aqui está, Senhor, possa ter a compreensão, meu Pai, do real significado da Páscoa. Que esse momento, meu Pai, de instrução possa tocar os nossos corações, possa, Senhor, fazer com que nós venhamos estar inseridos, meu Pai, naquele momento onde Teu povo, Senhor, comemorou, celebrou a Páscoa. Em nome de Jesus eu consagro esse tempo, consagro esse ambiente, consagro os alimentos, consagro tudo aqui ao Senhor, Pai. Que cada um de nós sejamos tocados, abençoados e visitados e impactados por essa simbologia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz em Êxodo capítulo 6, verso 5: E lembrei-me da minha aliança. Qual é a preparação para Pessah, a Páscoa? 7 dias comereis pães ázimos. Logo ao primeiro dia tirarei o fermento de nossas casas. Durante os dias que antecedem a Páscoa, todo o fermento deve ser removido das casas. Isso inclui todo tipo de pão ou alimento que contenha fermento. A preparação começa com uma meticulosa limpeza geral, principalmente na cozinha, culminando com uma busca cerimonial por fermento, chamada Bedikat Shametz. Também o nosso coração deve estar preparado para o Seder da Páscoa, que é a ordem a ser seguida na celebração. A tradição ensina que cada geração deve considerar-se como ela própria, tendo sido pessoalmente livre do Egito, para nos prepararmos para esta experiência de redenção pessoal. Devemos retirar o fermento do pecado oculto dentro de nossos corações. O verdadeiro sentido da eliminação do fermento nas vésperas de Pessah é uma purificação espiritual do coração e da alma.
Agadá significa o falar. A Páscoa é uma história que tem sido recontada por milhares de anos. É uma história de transições milagrosas, da escravidão para a liberdade, do desespero para a esperança, das trevas para a luz. Sua grandiosidade é a grandiosidade de Deus. Aconteceu pela fidelidade de Deus para com o seu povo, assim como Deus cuidou dos filhos de Israel nos tempos antigos, Ele cuida de todos os que são seus hoje. Sobre a mesa há um prato chamado quiará, onde encontramos os elementos para a cerimônia da Páscoa. Nele há ervas amargas, um ovo cozido, uma pasta doce, salsão e um osso. Devemos permitir que todos os nossos sentidos participem, tocando, cheirando, experimentando cada elemento, ouvindo cada palavra. Devemos ver, ouvir e sentir a verdade do amor de Deus. Uma das últimas coisas que Yeshua fez foi a celebração da Páscoa, reunindo seus discípulos em um salão em Jerusalém. Ele dirigiu um seder. Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Lucas 22:15. Ele passou os alimentos entre eles. Houve ali, no contexto dessa celebração, a revelação por Yeshua do mistério do plano de redenção de Deus. Ele lhes falou do seu corpo e de seu sangue. Não foi por acaso que o Messias escolheu a Páscoa para instituir o que hoje chamamos de a Santa Ceia do Senhor. Através de um cordeiro pascal histórico, Yeshua pôde comunicar melhor sobre o que aconteceria nas horas que se seguiriam. Quando participamos juntos do Seder da Páscoa, podemos experimentar uma vez mais a grande redenção de Deus. Amém? Aqui está o prato, né, irmãos, que é o quiará. Tem aqui os alimentos que eu vou discorrer sobre eles para explicar aos irmãos. Mas antes de nós começarmos a nossa cerimônia, na cultura judaica existe algo a ser feito antes de nós darmos entrada em tudo isso. Primeiro passo, acendendo as velas. Salmo 27:1 diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Enquanto acendemos as velas, oramos para que o Eterno traga grande significado pessoal e espiritual para a nossa celebração de Pessah, a Páscoa. No caso, uma mulher, a pastora, ela vai ler esta oração. Coloca a mão na frente, irmão. Enfim, vamos acelerar. Vem aqui, Ricardo. Você é sério. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos separou por tua palavra, em cujo nome acendemos as luzes deste dia especial, em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Então essa é a oração que inicia essa cerimônia. Vou ler novamente. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos separou por tua palavra, e em cujo nome acendemos as luzes deste dia especial, em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Gênesis 3,15. Assim como a luz desta festa de redenção foi acesa pela mão de uma mulher, lembremos que nosso Redentor, a luz do mundo, veio ao mundo como a semente prometida a uma mulher. Então Gênesis 3,15 faz referência a
Jesus. É o primeiro texto bíblico que faz referência a Jesus, é Gênesis 3:15. Aqui estão 4 taças, cálices de vinho, que é muito importante para a cerimônia. Êxodo 6:1 diz o seguinte: então o Senhor disse a Moisés: agora verás o que hei de fazer. Quando o Senhor falou essas palavras de encorajamento a Moisés, ele estava revelando o plano pelo qual iria redimir os filhos de Israel. Agora eu quero que você me ajude, amém? Eu vou ler falar um pedaço de um texto e você repete, amém? Gostaria que todos juntos, para que nós vamos já pegando o espírito da cerimônia, amém? Amém. E vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. E vos tirarei debaixo da carga do Egito. E vos livrarei da sua servidão. E vos livrarei da sua servidão. E vos resgatarei com o braço estendido. E vos resgatarei com os braços estendidos. Tomar-vos-ei por meu povo. Tomar-vos-ei por meu povo. E serei vosso Deus. E serei vosso Deus. Agora nós passamos para a santificação dos cálices. Kadesh, o copo da santificação, é o primeiro cálice. E vos tirarei debaixo das cargas do Egito. Êxodo 6:6. Vamos erguer nosso primeiro copo bendizendo ao Senhor. Nós vamos fazer agora uma oração, erguendo um dos cálices. Vou erguer esse que está mais perto, tá? Eu vou falar e todos nós vamos recitar essa oração, amém? Bendito sejas tu, ó Senhor nosso Deus. Bendito sejas tu, ó Senhor nosso Deus. Rei do universo. Que cria o fruto da vide. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Amém. É a santificação do cálice. Quando Yeshua começou o seu seder final, repartiu com os seus discípulos um copo e lhes disse: recebei e parti entre vós. Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Lucas 22, 17 e 18. Bebamos dele o primeiro copo da Páscoa. Agora nós passaremos para uma parte muito importante, que é a lavagem das mãos. Ué, como é que colocar água aqui, por favor? Salmos 24, 3, verso 4 diz o seguinte: quem subirá ao santo monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Pode colocar água, por favor. Levantamos a vasilha com água e reflitamos acerca do gesto de humildade e a lição de entrega de Yeshua, o Messias, quando nesta noite tirou suas vestes e cingiu-se com uma toalha. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos seus discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, lavei-vos os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. João, capítulo 13, versos 5, 12 ao 14. Lavemos então no ato simbólico nossas mãos, utilizando uma vasilha com água. É um ato simbólico.
Vamos lá. Carpaz, o salsão. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu até Deus. Êxodo 2:23. A Páscoa é uma festa da primavera, quando a terra tornou-se verde e com vida. Este vegetal chamado carpaz representa a vida criada e sustentada pelo Deus Todo-Poderoso. Vou precisar da água com sal. E tem a água salgada. Mas a vida do Egito, dos filhos de Israel, foi uma vida de dor, sofrimento e medo, sendo as muitas lágrimas representadas por esta água salgada. Peguemos o carpaz e mergulhemos nesta água, lembrando das lágrimas derramadas durante a escravidão no Egito. Outra oração eu vou ler e você repete. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus. Rei do universo. Rei do universo. Que cria o fruto da terra. Em nome de Yeshua, o Messias. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Amém. Aí nós comeríamos o carpaz. Agora, a quebra do matzá. Alguém sabe aqui o que é matzá? Ninguém? Então vai ser uma surpresa para você. Assim como o pão da aflição foi quebrado, o Messias foi também afligido e quebrado. A maior metade é agora chamada de Aficomã, o que há de vir, seu significado. Ele está com uma veste branca, como o corpo do Messias foi envolto para o seu enterro. Então vamos pegar aqui. Vamos quebrá-lo com asas e nós vamos deixar a maior parte para depois as crianças procurarem. Bem, nós vamos esconder e as crianças irão procurar dentro. Quebramos e voltamos para removê-lo. Agora o Aficomã será escondido da mesa. Agora o Aficomã será escondido da mesma forma como o Messias foi colocado num sepulcro escondido por um tempo. Então, amor, por favor, retira aqui, esconde em algum lugar que não seja difícil, para que depois as crianças procurem, no momento que a gente falar. Já está enrolado, só se tirar os de baixo. Mas do mesmo modo que o Aficomã voltará para completar nosso cedro de Páscoa, o Messias sem pecado levantou-se da morte para ser elevado aos céus. Magid, a história de Pessah. Êxodo 12:26. Quando vossos filhos nos perguntarem que rito é este, então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Então, quero convidar aqui o Levi, que na cultura uma criança, ela se levanta e ela pergunta, faz 4 perguntas. E o Levi, ele vai ler essas 4 perguntas e depois nós vamos aqui respondê-las dentro da leitura. Amém? Por que esta noite é diferente de todas as outras noites? Todas as outras noites comemos pão ou matzá. Por que nesta noite só comemos matzá? Todas as noites comemos todo tipo de vegetal. Porque nesta noite só comemos ervas amargas. Todas as outras noites não mergulhamos nossa comida nenhuma vez. Por que nesta noite mergulhamos 2 vezes? Todas as outras noites comemos a nossa comida sentados ou reclinados. Por que esta noite nós só comemos reclinados?
12, 24: guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Não é só um dever, mas um privilégio responder a essas 4 perguntas da Páscoa e recitar as poderosas palavras de nosso Deus. Todas as noites comemos pão com fermento, mas na Páscoa comemos só o matzá, pão sem fermento. Quando os filhos de Israel fugiram do Egito, não tiveram tempo para fermentarem suas massas. Além disso, as Escrituras nos ensinam que nesta época o fermento simboliza o pecado. 1 Coríntios capítulo 5, versos 6 e 7 diz o seguinte: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Durante esse período de Páscoa, quebremos velhos hábitos de pecado e nos tornemos livres e santos para o Senhor. Deixa eu erguer aqui agora o prato da matzá. Este é o pão da aflição, o pão que nossos pais comeram na terra do Egito. Venham todos que têm fome e comam. Deixemos nossa necessidade de se transformar na esperança da Páscoa. Isaías capítulo 53, verso 5 diz: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Vejamos como o matzá é traspassado. Zacarias 12, 10 diz o seguinte: sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim, a quem transpassaram, prantear-leão, como quem pranteia por um primogênito. Todas as outras noites comemos todo tipo de vegetal, mas na Páscoa comemos apenas ervas amargas, o maror. Tão doce quanto é a nossa vida hoje, lembremos como foi amarga a vida dos filhos de Israel na terra do Egito. Todas as outras noites nós não mergulhamos nossa comida nenhuma vez, mas essa noite nós mergulhamos 2 vezes. Todas as outras noites comemos sentados ou reclinados, mas nesta noite todos reclinados. A primeira Páscoa foi celebrada por um povo escravizado. Agora eu quero que todos repitam assim comigo: uma vez fomos escravos, mas agora somos livres. Os filhos de Israel foram instruídos para comer a Páscoa apressadamente, com os lombos cingidos, cajado nas mãos e sandálias nos pés, aguardando a saída do Egito. Hoje podemos nos reclinar e livremente nos alegrar no ceder da Páscoa. Eu vou falar mais uma vez e todos repitam. O Messias disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. A história da Páscoa é uma história de milagres, uma história de redenção, uma história do poder sobrenatural de Deus para vencer o mal. O Senhor prometera da terra de Israel a Abraão, Isaque e Jacó. Estiveram seus filhos no Egito. O faraó que havia subido ao trono teve medo deles. Eis que esse povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte que nós, ele falou. Pode ser que se ajuntem a nossos inimigos e pelejem contra nós. Faraó decidiu exercer maior controle sobre este povo, impondo dura e amarga escravidão aos israelitas. Ainda assim, Deus abençoou o seu povo com força e os fez multiplicar. Cresceu mais o temor de Faraó, e ele ordenou que todo bebê do sexo masculino que nascesse entre os israelitas fosse lançado nas águas do rio Nilo.
Uma israelita ocultou seu filho por 3 meses, finalmente entregando o seu futuro a Deus. Ela o colocou numa cesta e o colocou no rio. Sua irmã Miriam ficou observando de longe, vendo a cesta. A filha de Faraó tomou a criança e a criou como seu filho. Ela o chamou Moisés, que significa tirado das águas. Moisés cresceu e viu o penoso trabalho de seu povo. Um dia, num momento de fúria, perdeu seu autocontrole e matou um egípcio que espancava um escravo hebreu. Fugindo do palácio da vista de Faraó, Moisés tornou-se um pastor na terra de Midian, longe dos gritos de seus irmãos sofridos. O Senhor, todavia, viu a aflição dos filhos de Israel e ouviu seu gemido. Ele levantou um libertador para conduzi-los para fora da servidão. Foi então que ele apareceu a Moisés no meio de uma sarça que ardia em fogo, mas não se consumia. Moisés se aproximou e ouviu Deus o comissionando para ir até Faraó. Com medo e relutante, Moisés todavia concordou em levar a mensagem de Deus ao rei do Egito: deixa ir meu povo. Moisés deixou o deserto para voltar ao palácio de Faraó, o lugar onde tinha crescido. Ele voltou com a mensagem que Deus lhe dera, mas o próprio Deus advertira Moisés da resistência que iria encontrar. Êxodo 3, 19 a 20 diz o seguinte: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei minha mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei no meio deles, depois vos deixará ir. Deus enviou pragas, uma de cada vez, e mesmo com cada praga, Faraó ainda endurecia o coração. Os egípcios foram afligidos com desconforto e doenças, venenos e destruição. Ainda assim o Faraó não sentia. Com a 10ª e a mais terrível praga, Deus quebrou a dureza do impenetrável coração de Faraó. Êxodo 12, 12. Naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Observemos o segundo cálice. Vou sempre pegar esse, né, irmão? Você está mais perto. Um copo cheio é um símbolo de alegria, e sem dúvida nós devemos nos encher da alegria da libertação poderosa de Deus. Lembremos o alto preço que custou nossa redenção. Vidas foram sacrificadas para trazer a libertação ao povo de Deus da escravidão do Egito. Mas um preço maior foi pago por nossa redenção da escravidão do pecado, o sacrifício do Messias. Irmãos, liga esse ventilador aí, vocês desligam. Vocês estão com calor, está tudo desligado aí, ó. Não, mas liga agora. Ao citarmos cada praga, molhemos nosso dedo mínimo no segundo copo, para que ao declararmos as pragas, uma gota de vinho seja derramada para cada uma delas. Então, cada praga, 10 pragas, a gente deveria molhar o dedo mínimo e colocar no pano para as 10 pragas, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, as pragas são sangue, rãs, piolhos, moscas, peste, úlceras, pedras, gafanhotos, trevas e a morte aos primogênitos. Êxodo 12, 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Esse é o significado de passar por cima. O rabino Gamaliel, professor do rabino Paulo, o apóstolo, ensinava que na história da Páscoa devem ser mencionadas 3 coisas: o pão sem fermento, as ervas amargas e o cordeiro pascal.
Nós comemos o matzá para nos lembrarmos da pressa com que os filhos de Israel fugiram do Egito. Provamos as ervas amargas para nos lembrarmos da amarga servidão que eles experimentavam ali. Mas também tomamos posse que celebramos Yeshua, a nossa Páscoa, não com o velho fermento da malícia e da maldade, mas nos ázimos da sinceridade e da verdade. Aqui simboliza o osso do cordeiro, tá, irmãos? O osso queimado representa o cordeiro cujo sangue marcou as casas dos filhos de Israel, significando a obediência ao mandamento de Deus. Êxodo 12. Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. O guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comeram. Êxodo 12, 8, 11 e 13. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Desta maneira o comereis: lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito. Agora eu vou ler algo, eu quero que você responda. Eu, não um anjo. Eu vou ler agora uma frase, e depois nós vamos ler novamente outra, tá? Essa não precisa repetir comigo. E ferirei na terra do Egito todo primogênito, quer de homem ou de animal. Todos agora. Eu. Não o serafim. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Todos. Eu. Não o mensageiro. Eu sou o Senhor. Agora todos. Eu mesmo. E nenhum outro. Agora levantando o osso mais uma vez. Desde a destruição do templo em Jerusalém, o cordeiro não é mais comido na Páscoa pelos judeus não messiânicos, mas nós messiânicos podemos comê-lo. Esse ovo queimado nos lembra do cordeiro do sacrifício. Do mesmo modo, um ovo assado foi acrescentado no cedro. É chamado Shagá, que significa a oferta especial dos dias santos. O ovo é visto como um símbolo de luto, lembrando-nos da destruição do segundo templo. É também considerado por muitos como representando a vida eterna, uma vez que o formato de um ovo não tem início nem fim. O ovo assado pode ser comido mais tarde durante a refeição. Nós que confiamos em Yeshua, o Messias, cremos que Ele é o Cordeiro de Deus, a nossa Páscoa. Como os anciãos israelitas, sabemos que foi o próprio Deus e não um anjo, o próprio Deus e não um serafim, o próprio Deus e não um mensageiro, que alcançou a redenção final dos pecados e da morte. Deus mesmo, através de Yeshua, foi quem tirou o pecado do mundo. Isso daqui é forte, irmãos. Quem assistiu aí a série The Chosen, você vai lembrar agora. Salmo 145, 7. Agora nós vamos falar sobre o Daiano. Divulgarão a memória de tua muita bondade, e com júbilo celebrarão a sua justiça. Quão grande é a bondade de Deus para conosco!
para cada um de seus atos de misericórdia e cuidados, declaremos Dayan. Qual que é o significado de Dayan? Teria sido suficiente para nós. Então, eu vou ler agora e depois todos vocês vão dizer: teria sido suficiente para nós. Amém? Eu vou ler, depois que eu terminei de ler, vocês falam. Se o Senhor, com misericórdia, apenas nos resgatasse, mas não exercesse juízo sobre os egípcios, teria sido suficiente para nós. Vamos lá? Teria sido suficiente para nós. Se o Senhor apenas destruísse seus deuses, mas não tivesse aberto o mar vermelho, teria sido suficiente para nós. se o Senhor apenas nos livrasse dos inimigos, mas não nos tivesse dado maná, teria sido suficiente para nós. se o Senhor nos tivesse apenas guiado pelo deserto, mas não nos tivesse dado o Shabat, teria sido suficiente para nós. se o Senhor nos tivesse dado apenas a Torá, mas não a terra de Israel, teria sido suficiente para nós. mas o santo, agora não precisa não, tá? Mas o santo, bendito seja Ele, proveu todas essas bênçãos aos nossos ancestrais, e não só essas, mas muitas outras. Bendito sejas tu, ó Deus, por teres em misericórdia suprido todas as nossas necessidades. Nos destes o Messias, o perdão dos pecados, vida abundante e vida eterna. Aí tem uma canção, irmãos, do Dayan. Eu vou ler ela para você. Se Deus tivesse apenas nos tirado do Egito e não nos sustentado no deserto, teria sido suficiente. Se Deus tivesse nos dado apenas o Shabat e não a Torá, teria sido suficiente. Se Deus nos tivesse dado apenas a Torá e não tivesse nos levado à terra de Israel, teria sido suficiente. Bendito sejas tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que cria o fruto da vide, em nome de Yeshua, o Messias, amém. Agora tem outro ritual, irmãos, a lavagem das mãos a segunda vez. Agora, no caso, seriam todos, mas só eu estou fazendo para que você tenha um entendimento de como que funciona essa cerimônia. Agora todos faremos a lavagem das mãos. Primeiro, a mão direita 3 vezes. Em seguida, a mão esquerda. Desta vez vamos recitar a seguinte bênção. Eu já vou ler aqui, depois a gente faz isso, tá? Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste pelos teus mandamentos e nos ordenaste a lavagem das mãos. Amém. Então, lava-se 3 vezes a mão direita e depois 3 vezes a mão esquerda, tá? Agora a bênção do Matzah. Vamos segurar nas mãos os 3 matzot, que é o pão sem fermento, e recitar as bênçãos. A bênção do pão e em seguida a bênção especial do Matzah. Então vou segurar aqui na cestinha mesmo. Deixa eu virar a página. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que tira o pão da terra. Amém. A outra bênção. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste pelos teus mandamentos e nos ordenaste a comer o matzah. Amém. Uma hora. Ervas amargas. Então aqui nós pegaremos as ervas amargas, irmãos, e molharíamos elas. Então todos devem mergulhar a raiz forte, o talo, folha de alface romana, ou pasta doce, mergulhar na água salgada. Tá? Comendo as ervas amargas, lembramos-nos das amarguras da vida sem Deus e sem Yeshua, quando éramos escravizados pelo pecado.
Quantas vezes fomos vítimas de infortúnios e desgraças por não vivermos sobre a graça do Messias Yeshua? Por isso nós avaliamos agora a nossa vida e agradecemos pela nossa salvação e pelo direito à vida eterna. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos separou por tua palavra e nos ordenou comer ervas amargas. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Aí, irmãos, tem agora um tipo de sanduíche aqui, né? Que é levantando o charosete e a pasta doce. Vou ler para nós ganharmos tempo, tá? Os filhos de Israel se fatigaram para construir as cidades de Faraó, trabalhando com barro e tijolos. Lembramos desse trabalho com uma mistura chamada charosete, feita de maçãs raladas, mel, noz e vinho. Coloquemos um pouco da erva amarga desta vez, o chazerete com o charosete entre 2 pedaços do matzá. No caso seria fazer um sanduíche, colocar no meio do pão raso. Aí todos levantando, né? Mergulhamos as ervas no charosete para nos lembrarmos que até mesmo as circunstâncias mais amargas podem ser adoçadas pela esperança que temos em Deus. Assim fez Hilel nos dias do Beit HaMikdash. Combinaremos a oferta de Pessah, o matzá e o mahor, e comeremos todos esses elementos juntos, como foi dito. Eles comerão com matzot e ervas amargas. Quando estavam à mesa e comiam, disse Yeshua: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12, aquele que passa o pão sem fermento no prato comigo. Êxodo 12:14, o jantar da Páscoa. E o celebrareis como solenidade ao Senhor. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que tudo fizeste existir por sua palavra. Amém. Aí vamos aqui para adiantar. O afikoman, sobremesa. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Isaías 53:8. Agora o afikoman deve ser achado por alguma criança e trazido de volta à mesa. Então as crianças aí, foi escondido um pano branco com um pão no meio. Agora as crianças precisam procurar esse pão e trazer aqui para mim. Cadê as crianças aí? Vai, criançada, procurar o pão, o tecido branco com o pão. Vai, criançada. Agora vocês não querem correr, na hora que é para correr, vocês correm. Vai procurar. Vai procurar, criança. Vai, entra na brincadeira também, rapaz. Vai lá. Vai procurar. Não sei onde está. Esconderam. Está aqui dentro da igreja. Está dentro da igreja. O Thiago achou. Aê! Ele está pedindo? Obrigado, Thiago. Obrigado. Tudo tem um significado, irmãos. Tudo tem um significado. Aí até compartilharmos do afikoman, a sobremesa, o último alimento que é comido na Páscoa. É compartilhado do mesmo modo que foi o cordeiro pascal desde a época do êxodo até a destruição do templo. O sabor do afikoman deve se prolongar em nossas bocas. O Messias quebrou o matzá e deu graças ao Senhor. Bendito sejas tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que tira o pão da terra. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Foi então que o Messias acrescentou as palavras: esse é o meu corpo dado por vocês. Fazei isso em memória de mim. Então, o afikoman, ele era partido. Comamos agora o afikoman, meditando no corpo partido do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, vamos aqui de novo nessa mesma tacinha. Levantemos agora pela terceira vez nossos copos. Este é o corpo da redenção, simbolizando o sangue do Cordeiro Pascal. Foi com esse copo pós-ceia que o Messias se identificou: e vos resgatarei com o braço estendido. O profeta Isaías nos lembra: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar,
A nossa própria justiça é falha. Embora o Senhor buscasse, ele não encontrou ninguém para interceder. Pelo que o seu próprio braço trouxe-lhe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Yeshua, o Messias, levantou o copo e disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós. Lucas 22, 20. Assim como o sangue do Cordeiro trouxe salvação do Egito, também a morte e ressurreição do Messias pôde trazer salvação a todo o que crê. Amém? Então a morte e ressurreição do Messias Jesus nos trouxe salvação. Bendito sejas tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que cria o fruto da vide, em nome de Yeshua, o Messias. Amém. E poderia pedir do cálice. Agora, o quarto cálice é o cálice de Elias. Então, vou levantar mais uma vez o quarto cálice. Este copo é por Elias, o profeta. Agora deixemos uma criança abrir a porta e dar boas-vindas a Elias em alusão ao regresso do Messias. Então aí teria uma criança abrindo a porta lá na cultura, tá, irmãos? Fazendo alusão a Elias. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Elias não viu a morte, ele foi levado aos céus num vendaval, por uma carruagem de fogo. Temos esperança que Elias venha na Páscoa para anunciar o Messias, filho de Davi. Antes do nascimento de João Batista, um anjo do Senhor disse: e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Depois Yeshua falou a respeito de João: e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Foi o mesmo João que, ao ver Yeshua, declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mateus 26, 20. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Agora nós vamos ler algumas coisas e você vai falar assim: seu amor dura para sempre. Amém? Então, agora eu vou falar todos, aí você diz: seu amor dura para sempre. Levantamos pela quarta vez e última vez nossos copos e damos graças a Deus, nosso grande Redentor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Todos. Seu amor. Dai graças ao Deus dos deuses. Agora todos. Seu amor dura para sempre. Dai graças ao Senhor dos senhores. Todos. Seu amor dura para sempre. Com mais alegria. Vamos fazer mais comigo. É para Jesus. Quem sozinho faz grandes maravilhas. Seu amor dura para sempre. Quem por sua compreensão fez os céus. Seu amor dura para sempre. Quem separou a terra das águas. Seu amor dura para sempre. Quem fez grandes luminares. Seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia. Seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para governarem a noite. Seu amor dura para sempre. A ele que feriu os primogênitos do Egito. Seu amor dura para sempre. E tirou Israel do meio deles. Seu amor dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido. Seu amor dura para sempre. A ele que dividiu as águas do mar vermelho. Seu amor dura para sempre. E passou Israel pelo meio dele. Seu amor dura para sempre. Mas dragou o faraó e seu exército no mar vermelho. Seu amor dura para sempre. A ele que guiou seu povo pelo deserto. Seu amor dura para sempre. Dai graça ao Deus único que nos deu seu Filho Yeshua. Seu amor dura para sempre. Aí levantaríamos agora a quarta taça, o quarto copo. Levantemos nossos copos e bendigamos o nome do Senhor. Bendito sejas tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que cria o fruto da vida. Em nome de Yeshua, Messias. Amém. Está acabando, irmão. Nosso ceder de paz está agora completo, do mesmo modo que nossa redenção está completa para sempre. Terminemos com o tradicional desejo de que possamos celebrar a Páscoa no próximo ano em Jerusalém.
Após explicar todos os elementos, tipificando e ressaltando a pessoa do Messias em toda a cerimônia, nossas congregações terminam a celebração da festa de Pessá, proclamando e declarando que somente no Messias e Yeshua passamos das trevas para a luz que há no Messias. Largamos a vida de escravidão na qual vivíamos em pecado e passamos a viver uma vida de liberdade. Libertamos-nos das doenças e enfermidades para tomarmos posse da cura. Deixamos as doutrinas e religiões do mundo e experimentamos um relacionamento verdadeiro com Deus vivo. Saímos da morte eterna para a vida eterna. Saímos do deserto, miséria e pobreza, vencendo o faraó, que tipifica o adversário, para uma vida de abundância e riqueza na terra de Canaã. Purificamos nossas casas, nosso corpo, nossa mente e coração, que era suja e contaminada pelo fermento deste mundo, para vivermos os asmos da pureza do novo nascimento de Yeshua. Invocamos o sangue do Cordeiro, seja passado sobre as portas de nossas almas, audição, visão, olfato, tato e paladar. Passamos de nossa ignorância para a sabedoria e para o conhecimento da fé que há em Yeshua. Trocamos o fermento da maldade e malícia pelo asmo da sinceridade e da verdade. Declaramos que temos uma aliança com o nosso Criador, onde os seus mandamentos são escritos em nossos corações. Trocamos as lágrimas da tristeza e da vida em pecado pela alegria de uma vida em plena liberdade. Trocamos as ervas amargas pela doçura e consolações dadas a nós todos os dias pelo Espírito de Deus. Trocamos o antigo trabalho penoso pelo pesado. Trocamos o antigo trabalho penoso e pesado pela graça de Deus, que nos abençoa e nos dá enquanto dormimos. Trocamos um cordeiro morto por um cordeiro vivo, que nos alimenta diária e eternamente. Trocamos a maldição que havia sobre nós por bênçãos que duram até 1000 gerações. Trocamos o sistema religioso que escraviza o homem pela palavra viva, que nos qualifica como discípulos e servos de Yeshua. Na festa da Páscoa, o povo do Eterno agradece pela passagem do estado da maldição, pelo não cumprimento da lei, para o estado da fé e da graça. Trocamos a condenação eterna pela vida eterna de vitória que há em Yeshua HaMashiach, o Messias, nosso querido Príncipe da Paz, Rei dos Reis, nosso Cordeiro Pascual. Ano que vem em Jerusalém. Amém? Vamos dizer isso? Ano que vem em Jerusalém. Feliz Páscoa. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu não cronometrei o tempo que foi, depois eu vou ver ali, mas para o conhecimento de todos vocês, na cultura judaica, essa cerimônia ela dura 4 horas. Então, por isso que nós não fizemos os elementos para cada um de nós, senão nós íamos demorar mais tempo. Então, nós apenas recitamos a leitura para que você pudesse ter um entendimento. Talvez você nunca viu isso na sua vida, não é mesmo? Talvez você achava que realmente a Páscoa não era o ovo de Páscoa, mas talvez você não imaginava o que era a Páscoa. Mas a Páscoa é a passagem por cima. Por que a passagem por cima? Porque a 10ª praga no Egito, irmãos, o anjo da morte, quando ele via o sangue nos umbrais das portas dos filhos de Israel, ele passava por cima e a morte não visitava os filhos do Senhor. Então, por isso que a Páscoa significa passagem por cima. Então, a Páscoa não apenas simboliza a passagem por cima, mas também a liberdade, porque depois daquela 10ª praga, o povo de Israel foi livre. Amém? Eles foram livres, eles saíram, pode pausar. Eles